Fala aí, investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório gerencial de março de 2022 do fundo Vinci Shopping Center, é o VISC11. Então a gente vai ver aí como é que ele performou, né? Fundos de shopping aí em recuperação no mercado, né? Inclusive de proventos e de preço também, né? Então fundos de shopping voltando aos desempenhos aí de 2019, então a gente vai ver como é que o VISC 11 está se desempenhando aí, qual foi a performance dele no mês de março. Fique ligado conosco, mas antes de mais nada, eu queria te pedir algo muito importante, que é a sua inscrição no canal. A gente chegou aí agora a 5 mil inscritos, hoje dia 25 de abril, chegamos a 5 mil inscritos. E se você quer participar do sorteio do livro Investidor Inteligente, se inscreve aí no grupo do Telegram que está na descrição do vídeo, tá? A gente vai fazer uma listagem lá de quem quer participar desse sorteio. Então, se inscreve lá no nosso grupo lá, que é o lugar também que a gente costuma interagir com outros investidores, tá bom? A gente posta lá também os vídeos, coloca lá os links dos vídeos que são postados aqui no canal, então algumas atualizações do mercado. Se inscreve lá e compartilhe também seus conhecimentos conosco através do nosso grupo do Telegram, que o link está na descrição do vídeo. Também na descrição está esse relatório gerencial para você depois fazer uma leitura mais detalhada, mais responsiva. E também, se você é cotista do VISC11, compartilhe com a gente nos comentários deste vídeo qual o percentual da sua carteira hoje. Eu sou cotista do VISC11, é um dos dois fundos de shopping que eu tenho na minha carteira, mas é muito pequena a participação, em torno ali de 2% da minha carteira de FII. Tá ok? Então vamos lá. Relatório de março do VISC11. Vamos ver aí a performance do fundo, né? Qual foram os principais destaques. Antes aqui as informações gerais para quem está iniciando aí nos fundos, né? Nos fundos de investimento imobiliário, conhecer quem são os gestores, os administradores, uma característica, né, do fundo. Então a gente verifica aqui, deixa eu só pegar a minha setinha aqui em mãos, então vamos lá. Então o fundo ele é gerido pela Vinci Real Estate, né? É administrado pela BRL Trust e código de negociação dele na B3 é VISC11, é o VISC11. A classificação dele na Ambima, né? O foco de atuação é shopping center, valor de mercado fechou aí dia 31 de março a R$ 99,20, mas como eu falei, mês de abril aí, o mês de recuperação, encerrou aí o último dia útil, né? Que foi sexta-feira aí, cotado a em torno de R$ 104 reais. Então, fundos de shopping se recuperando, está longe ainda do valor patrimonial, né, que é 116,16. E tem hoje mais de 206 mil cotistas na sua base. Se você então é um deles, se inscreve no canal, deixa o seu like, que a gente costuma falar todos os meses aqui, fazer o acompanhamento da gestão, né? O que a gestão está fazendo no VISC11. Hoje o fundo tem esse escalonamento com relação à taxa de administração. Então, valor de mercado acima de 1 bilhão, até 1 bilhão é 1,35, sobre o valor que exceder 1 bilhão até 2 bilhões 1,20, e o valor de mercado que exceder 2 bilhões é 1,05. Se eu não me engano, é um fundo que tem aí em torno de 2 bilhões de patrimônio, né? Então, provavelmente está se pagando aqui a menor taxa de administração. Seguindo aqui para os destaques do mês, então a gente vê que a distribuição do fundo já está em 68 centavos por cota, o resultado dele no mês, né? O que o fundo gerou foi de 72 centavos, distribuiu 68. Então a estimativa do fundo, né, que está aí dentro desse patamar, até 70 centavos, está sendo cumprido, né? E é o que é esperado para esse ano de 2022 a princípio. O resultado acumulado do fundo, hoje ele tem então 55 centavos de resultado acumulado não distribuído ainda, né? Então os resultados não distribuídos somam aí 55 centavos por cota, e o resultado operacional, que é esse NOI, o resultado operacional dos shoppings, dos mesmos shoppings aí, é em torno de 24%. Então os KPIs dos shoppings, né, normalmente dos relatórios, são aí dos meses sempre anterior ao de referência, né? Esse relatório é o de março, os KPIs, então, os indicadores são de fevereiro. Bom, então vamos lá, vamos seguir aqui para os comentários do gestor. Ele faz aqui um apanhado, né, do cenário internacional até março, né, onde ali a gente tinha ali diversos acontecimentos já, né, as questões da guerra, né, os choques de oferta, o aperto monetário, teve um aumento
da taxa Selic, inclusive, em mais um ponto percentual, né? As taxas de juros pelo mundo aí subindo, né? Nos principais países aí desenvolvidos, e o agravamento também da Covid lá na China, né? Algumas cidades, inclusive, está em lockdown. Então, é um fato relevante, né? Inclusive, a gente tem visto a alta taxa também de contaminação nos Estados Unidos, também elevando-se novamente, né? E a gente sabe que tem um período, né? Normalmente, alguns meses depois, chega nos países que estão mais atrasados com relação à contaminação, né? Primeiro foi na China, depois foi se expandindo, chegou nos Estados Unidos, depois chegou mais grave aqui na América do Sul, né? Então, é questão de a gente ficar atento aí, né? Carnaval, teve carnaval agora, a gente sabe que o último carnaval que teve foi um agravamento muito grande com relação à contaminação do Covid. Então vamos esperar as próximas semanas. Se Deus quiser, vai permanecer aí em queda, né? Mas é algo que a gente tem que estar atento, inclusive, com o mercado, né? Chegando aqui, provavelmente vai ter impactos aí, inclusive semelhantes ao que houve lá em 2020. Então tem aí a guerra em si, né, entre a Rússia e a Ucrânia, tem a guerra da inflação, tem a guerra do Covid, então várias situações aí deixando o mercado apreensivo. No mês de março, o IFIX teve uma valorização de 1,4%, né, recuperando aí parcialmente a queda dos 2 primeiros meses. O Ibovespa continua apresentando forte valorização, foi 6,1% em março. O Ibovespa tem essa volatilidade muito superior ao IFIX, né? O IFIX tem menos volatilidade, por isso mesmo é uma porta de entrada para o novo investidor em renda variável, porque o IFIX ele tem se você investir, né? É a minha opinião, se você investir em FIIs de qualidade, diversificados, né? Que não tem muita variação de receita, porque tem uma diversificação boa, ele tende a ter menos volatilidade, porque o índice FIX em si ele não é tão volátil quanto o Ibovespa. Então a ação ela é um pouco mais necessita ser um pouco mais de estudo e aprimoramento nos seus conhecimentos para poder investir em boas empresas. Aqui ele fala sobre a atualização sobre o desempenho, então anunciou 68 centavos, né? O resultado foi de 72, fez mais 4 centavos então de resultado acumulado aí, somando 55 centavos agora. E ele fala que os indicadores operacionais dos shoppings apresentaram resultados favoráveis, né, de forma positiva, claro, né? E as vendas totais cresceram 51% em relação ao mês anterior. Então teve um up muito grande aí, né? E como eu falei lá no início, os índices estão já comparados, né? Estão ali, inclusive, melhores do que 2019. Claro, tem a questão da inflação, né? Mas os indicadores estão semelhantes já ao 2019, sem considerar a atualização inflacionária, né? Então teve crescimento de venda, né? Teve crescimento aí na movimentação, né? Então resultados positivos para os shopping centers, né? Porque tem que ficar de olho só aí realmente nessa questão do Covid, né? Mês de março também eles concluíram o processo de extinção da sociedade de propósito específico, que detinha participações do VISC no Pantanal Shopping e no Porto Velho Shopping. Então, o fundo possui essa fração dos dois shoppings e passa a deter a fração imobiliária de todos os shoppings do seu portfólio. Então, não tem mais sociedade de propósito específico que detém diretamente qualquer imóvel aí do fundo. Aqui sobre a performance. Então a gente verifica que em março o fundo teve aí 2,6 milhões de resultado, né, 72 centavos. As remessas, né, ou as receitas dos shoppings foi de 15,7 milhões, o que deu 89 centavos por cota. E a gente vê que esse detalhamento, né, 89 centavos por cota, o resultado financeiro foi negativo, porque o fundo tem algumas alavancagens, né, alguns financiamentos aí que consomem, que tem um serviço dos juros dos encargos, serviço da dívida, né? Quase 2 milhões de reais aí em março, que consome 11 centavos por cota. Taxa de administração 1,7. O gestor é a principal, 1,5 milhões, né? Sempre é a mais alta. E então o resultado total do fundo foi de 12,7 milhões e distribuiu 12 milhões de reais. Aqui então é o resultado acumulado, então ele acumulou mais 645 mil reais, 4 centavos por cota, e hoje tem quase 10 milhões de reais de resultado acumulado. Aqui ele pega
o histórico, né, dos últimos 12 meses, o finalzinho lá daquela segunda onda, né, que foi ali entre fevereiro e abril. Então depois a nova retomada, né, a segunda retomada aí dos shoppings. E aí então tendo aqui resultados já semelhantes ao de 2019, né, em torno aí de 0,7% de rendimentos. Aqui a estimativa, então como eu falei, ele está ali entre 65 e 70 centavos. O fundo espera esse tipo de distribuição até o final de 2022. Então está nesse limite aqui. O fundo tem distribuído então linearmente 68 centavos a princípio em 2022. A expectativa é que esteja dentro aqui desse limite, né? 65 a 70 centavos de distribuição. Aqui a rentabilidade. Então em março o fundo encerrou aí cotado a 99,31, né? Na verdade foi o início, né, de março e finalizou a 99,20, então teve uma queda de 0,1%. Rendimento foi de 0,7%, então a rentabilidade do fundo foi de 0,6%. O IFIX foi de 1,4%, então contribuiu para o crescimento do IFIX, mas ficou aí um pouco distante da carteira média do IFIX, né, do rendimento médio da carteira do IFIX. Continuando então aqui as negociações, o fundo é um fundo que tem uma liquidez boa no mercado, né? Foi de 2,1 milhões de volume de negociação diário. O valor de mercado dele, ó, é o que é a base lá para poder pagar a taxa de administração, né? Então a taxa está em 1,20%, porque o valor de mercado está em 1,7 bilhões de reais, né? Então, como ele está abaixo aí, em torno de 15%, mais ou menos ali, né? Entre 10% e 15% abaixo do seu valor patrimonial, o valor de mercado, a gente acaba pagando aí então uma taxa de 1,20%, né? O patrimônio líquido, sim, ele está em 2,1 bilhões, né? Que ele pega o valor patrimonial, pelo valor patrimonial a gente pagaria a menor taxa, né, de administração, mas como é lá pelo valor de mercado, lá paga-se a taxa de 1,20%. O fundo hoje tem 2,5 bilhões em ativos imóveis, né? 70 milhões em ativos de renda fixa, cotas de outros FIIs tem 18,9 milhões. Isso aqui é o que o fundo tem hoje de alavancagem, né? 560 milhões de reais. Então, realmente são valores bem altos, né? Em torno de 20% do seu patrimônio. Tem outros aqui de 24,8 milhões, que são o resultado aqui está valores a mais valores a receber, né, de 24,8 milhões, o resultado aqui, né, entre valores a pagar e a receber, o que dá um patrimônio líquido aí de 2,055 bilhões de reais, tá? Porque pega aqui todo o patrimônio, todos os ativos, né, reduz do passivo, então ele tem aqui o patrimônio líquido do fundo. Aqui são as securitizações que o fundo tem, né, os financiamentos. Então aqui ele tem 4 CRIs e 2 obrigações aqui a pagar do Praia da Costa do Tacaruna. Tem aqui as diversas taxas, né? IPCA, CDI, percentual do CDI e TR, taxa referencial mais aqui um spread. E o fundo então tem esses valores aqui a pagar, né? O que consome então parte do resultado dos serviços dessa dívida, né? E tem também a amortização, que alguns acontecem, deve já estar acontecendo aqui, algumas amortizações que tem normalmente um prazo de carência, né? Mas o serviço da dívida ele já se inicia sempre no mês subsequente à securitização, né? Aqui ele fala dos indicadores operacionais. Então, o mês de referência agora é fevereiro, né? Sempre 2 meses antes, né? O mês de competência. Aqui ele fala sobre o resultado operacional, né, de caixa. Foi de R$ 73 por metro quadrado, deu um crescimento de 55% comparando ao mesmo período do ano anterior, né, e uma redução de 3,4% se comparado a 2019. Né? Então está aí em números semelhantes ali a 2019 já, crescimentos muito superiores a 20, 21, então não é nem margem de comparativo, né, de desempenho, mas ele mostra ali a recuperação do fundo com relação aos 2 anos anteriores e a 2019, que é o ano pré-pandemia. Vendas também teve crescimento de 51%, né, R$ 1.046 por metro quadrado, né, as vendas dos shoppings.
Teve aí uma redução em relação a 2019 de 6,3%, em relação a fevereiro de 2021, um crescimento de 51%, estava no meio, né? No meio ali da segunda onda. Então realmente vão ter valores astronômicos, de comparativos pelo menos até abril. E comparando apenas aos shoppings em fevereiro de 2021 e 2019, observaram um crescimento de 3,3%. Então as vendas também aumentando, em relação a 2019 ele está equiparada. A inadimplência, que normalmente é alta nesse início, nesse primeiro quadrimestre, né? A gente verifica aqui, inclusive com relação aos anos anteriores. O fundo então está com uma inadimplência líquida de 1,1%, uma redução de 8 pontos percentuais em relação a 2021 e uma redução de 4,7% se comparado a 2019. Então realmente o fundo teve ali o principal índice de inadimplência, as principais inadimplências ali já em janeiro, né? E em fevereiro já teve uma redução bastante considerável. Descontos, aqui o fundo também atingiu 3,7% do seu faturamento do portfólio, uma redução aí de 16,7% em relação a fevereiro de 2021 e 0,8% praticamente nulo, né? Mesmo o desempenho de fevereiro de 2019, né? Então lá antes, muito antes da pandemia. Taxa de ocupação do fundo está em 92,1%, mesma taxa de janeiro, então mantendo a taxa de 92,1% de ocupação. Então está tendo uma vacância aí superior a 7% ainda, né? Quase 8%. E o aluguel das mesmas lojas, aqui tem outros indicadores, né? Que você pode depois fazer uma leitura mais detalhada, né? Alguns indicadores mais específicos de shopping, né? Que você pode depois ver aí, inclusive fluxo de veículos, né? Teve aí um aumento também. Então você pode depois fazer essa leitura desses indicadores aí mais detalhadamente. Então aqui são os shopping centers do fundo, né? O fundo tem aí diversas participações. A única participação integral é no Prudente Shopping, é o único que tem 100% de participação. O restante são só... não, tem também no Norte Shopping Maracanaú. É lá no Ceará, né? Maracanaú, né? Uma belíssima praia lá no Ceará, lá em Maracanaú. E 100% também tem nele lá. Então tem dois fundos, dois shoppings, que o fundo detém aí 100% de participação. O restante são só participações parciais, né, nos outros shoppings que o fundo tem aí em todas as regiões do país, né, e em diversos estados aí localizados. A gente verifica que são diversos estados realmente que o fundo tem participações em shoppings. Aqui então é o que a gente já viu aqui, alguns indicadores, né, a localização, a maioria está em São Paulo, né, ali tem um administrador, tem um NOI por ativo, então maior participação aí no resultado, na contribuição, né, no resultado é o do Prudente Shopping, que ele tem 100% de participação, né, acaba tendo uma participação maior nos resultados operacionais dos shoppings. Então é isso. Relatório gerencial do VISC11, fundos de shopping se recuperando aí no mercado. Vamos ficar atento, né? Os proventos já estão semelhantes a 2019, os preços também já estão subindo agora em abril. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aí no canal, deixe o seu like, compartilhe com a gente se você é cotista do VISC11, qual o percentual da sua carteira hoje. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.